Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma coisa que parece meio maluca: conectar a filosofia super rigorosa do século XVIII com a teoria de gênero de hoje. Se preparem para uma viagem surpreendente no tempo e nas ideias. Pois é, a pergunta que fica é essa, né? O que um filósofo alemão, lá do Iluminismo, tem a ver com os debates mais quentes sobre identidade de gênero? Parece que nada, né? Mas a resposta, olha, é incrível e pode mudar o jeito que a gente pensa sobre o que é real. E a chave para esse mistério está, em grande parte, nesta obra aqui de Kant. É nela que ele planta uma semente que, séculos depois, Judith Butler vai usar para argumentar uma coisa super radical: que a linguagem não só descreve a nossa realidade social, mas tem o poder de criar essa realidade. Para a gente entender essa ponte, nosso caminho vai ser esse aqui. A gente começa com a grande revolução de Kant, passa pelas ideias dele sobre o que é subjetivo, vê como Butler vira o jogo usando a linguagem e no final a gente amarra tudo. Vamos lá! Beleza, vamos começar então. Primeiro vamos colocar as cartas na mesa, né? Quais são as obras que guiam essa nossa conversa que atravessa os séculos? De um lado, a gente tem esses dois gigantes do Kant, que são a base e o alicerce de tudo. E do outro, o livro da Butler, que pega esse alicerce e, olha, constrói algo completamente novo e provocador em cima dele. Agora sim, vamos para o ponto de partida de tudo. A ideia revolucionária de Kant que literalmente virou a filosofia de cabeça para baixo. Pensa assim, antes de Kant, a galera achava que a nossa mente era tipo um espelho, que só ficava ali parado, refletindo o mundo. Aí chega Kant e fala, não, a nossa mente é mais como um par de óculos que a gente já nasce usando e não dá para tirar. As lentes desses óculos têm regras pré-instaladas, como tempo, espaço, causa e efeito. A gente não encontra essas coisas no mundo. A nossa mente as usa para organizar o caos e fazer a realidade ter sentido. A grande sacada do Kant, então, é essa. Em vez de perguntar o que existe lá fora, ele pergunta o que precisa existir aqui dentro, na nossa mente, para que a gente consiga ter qualquer experiência do mundo. A gente para de olhar para os objetos e começa a investigar o nosso próprio sistema operacional mental. Ok, beleza. Nossa mente organiza o mundo com regras lógicas. Entendido. Mas e as coisas subjetivas? Nossos sentimentos. Por exemplo, como é que a gente consegue concordar que um pôr do sol é lindo? Isso não é uma lei da física, é pessoal. E é aqui que a conexão com Butler começa a ficar genial. Kant ficou encucado com isso. Quando a gente diz que algo é belo, não estamos só falando eu gosto. A gente está agindo como se todo mundo devesse concordar. E por quê? Porque para Kant, a beleza não está na coisa em si, mas na forma como nossas faculdades mentais, a imaginação e o entendimento, entram num jogo harmonioso ao ver aquela coisa. E o mais incrível, essa estrutura de jogo, essa regra, seria universal para todos nós. Essa citação é o pulo do gato. Kant está dizendo que existe uma base comum, um hardware compartilhado, que permite que a gente se comunique sobre coisas totalmente subjetivas. Guardem bem essa ideia. A existência de uma estrutura invisível e compartilhada que torna a comunicação possível. Agora, a gente dá um salto de 200 anos no tempo. Judith Butler olha para essa ideia poderosa de Kant sobre regras que estruturam a realidade e faz uma jogada de mestre. Ela tira essa ideia de dentro da mente de cada um e a coloca no meio do mundo, na sociedade e principalmente na linguagem. Para Butler, os óculos que moldam como a gente vê o mundo não são mentais, mas sociais. São as regras da nossa cultura, a gramática da nossa sociedade, a linguagem que a gente usa. É essa estrutura que define quem é considerado normal, compreensível, um sujeito inteligível e quem fica de fora. E aqui está a grande explosão. Para Butler, a linguagem não é só um rótulo que a gente cola nas coisas. Não. Ela tem o poder ativo de criar o que é socialmente real. Da mesma forma que a mente em Kant organiza nossa experiência do mundo natural, a linguagem em Butler organiza nosso mundo social, determinando o que conta como real e o que não conta. Tá, mas como essa estrutura da linguagem funciona na prática? Bom, isso nos leva direto para a famosa teoria da performatividade de Butler. Pensa nisso como um roteiro. A sociedade tem regras não escritas sobre o que é ser homem ou mulher. E nós, desde criança, repetimos e ensinamos os atos, gestos e falas desse roteiro. É essa repetição sem fim que cria a ilusão de que existe uma identidade de gênero fixa e natural dentro de nós.
Butler argumenta que essa sensação de um eu verdadeiro, de uma essência, é na verdade um efeito criado por esses atos repetidos. E aqui a gente ouve o eco de Kant. Lembra da estrutura compartilhada que permitia a gente se comunicar sobre o que é belo? Aqui, a performance de gênero é o nosso jeito de nos comunicarmos dentro da estrutura social para sermos reconhecidos e lidos como reais. Então, vamos amarrar todas as pontas agora e enxergar a conexão final, o legado de Kant, no pensamento de Butler, de forma bem clara. Olha só essa tabela, ela resume tudo. Para Kant, a fonte das regras que moldam a realidade é a estrutura da mente. Para Butler, essa fonte está do lado de fora, nas normas sociais, na linguagem. A realidade que eles constroem também é diferente. Kant fala do mundo natural, Butler fala da identidade social. E o eu? Para Kant, ele é o centro organizador. Já para Butler, o eu não organiza nada, ele é o resultado de toda essa performance social. E essa é a grande ponte que a gente construiu hoje. A ideia revolucionária de Kant de que nós participamos na criação da estrutura da nossa realidade não morreu no século XVIII. Butler a resgatou e a transportou do universo silencioso da mente para a arena barulhenta e política da sociedade, do poder e da linguagem. E a pergunta que fica para todos nós é: se a nossa experiência é moldada por regras, que regras invisíveis, que gramáticas sociais estão moldando a nossa realidade hoje? Pensar sobre isso talvez seja o grande legado que tanto Kant quanto Butler nos deixam. Obrigado pela companhia nesta jornada e até a próxima!